Fala pessoal da No Alvo, tudo bem? Fábio Figueiredo aqui, live com o pessoal do Conhece a Internet. Eu tenho aqui do meu lado o nosso querido Ulisses Dias. Como é que tá, meu querido? Fala, Fábio, bom estar aqui. Tudo bem? Estamos aqui em Porto Alegre, no Quero Café. Agradecer aí o pessoal por receber a gente. Bacana. E vamos falar aí de mercado, que é o que a gente gosta. Perfeito. A ideia aqui, pessoal, é fazer um bate-papo entre um trader, né, que utiliza análise técnica para tomar decisão, e um investidor, que vai observar as empresas através dos balanços. Então a ideia aqui é fazer um bate-bola e entender até que ponto uma escola pode utilizar conhecimento da outra. Enfim, vamos ver aonde que dá esse nosso passo. Então, Ulisses, deixa eu te questionar, começar aí te questionando. Tu acha que é incorreto o indivíduo utilizar as duas escolas para operar? Eu acho que é correto usar as duas escolas. A gente já tem até artigos científicos, acadêmicos, feitos aí pelo Cliff Asness, que é um dos maiores gestores do mundo, é o CEO da AQR, para quem quiser pesquisar. Ele já fala que se você misturar estilos de investimento, você vai ter drawdowns, que é a diferença entre o topo e o estado aí de correção da tua estratégia. Isso vai agregar ainda mais performance para o teu portfólio, porque você vai estar diversificando as tuas fontes de risco, né? Mas o grande desafio é sim o cara ser disciplinado mentalmente para ele não confundir as estações, né? Então, antes de você se aventurar nisso, saiba onde você está, aonde você quer chegar, o que pode te atrapalhar nesse caminho. Perfeito. Em outras palavras, o indivíduo poderia então utilizar a análise de fundamentos para escolher o que seria uma boa empresa e utilizar a análise técnica, em tese, para escolher os momentos de entrar nessa boa empresa. Claro. Ou tu está colocando que vou utilizar a análise técnica só para operar, independente da empresa, se ela é ruim ou boa, e uma outra corretora, ou enfim, eu vou ter uma carteira de investimentos. Sim, Para que lado que tu acha que faz sentido? Ou os dois caminhos fazem sentido? Cara, eu acho que não tem fórmula fechada no mercado e isso é o grande libertador, né? Porque por isso que existe mercado também. Isso, porque sempre vai ter alguém com uma opinião diferente e sempre que alguém for para essa direção sozinho, vai criar uma assimetria pro outro lado e ela vai ser explorada mais cedo ou mais tarde por alguém que tenha volume de dinheiro ou tenha paciência para esperar esse momento. Né? Então, Fábio, você aí que tem muita experiência já no mercado e também tem experiência com pessoas, porque você lida com muita gente, já é um educador consagrado aí no Brasil. Eu te ranqueio aí entre, que fala português melhor, mas você está também entre os top 5 do mundo aí, pessoas que indicam estratégias, educam as pessoas a ter um mindset vencedor. Como é que você vê a teoria do mercado eficiente e como é que isso se aplica na análise técnica em termos de edge mesmo do mercado? Né? Bom, bacana. A teoria do mercado eficiente vai assumir então que a gente não deveria, né, utilizar nenhuma escola para tomar decisão, né, que o preço se moveria de maneira randômica e que no longo prazo vai ser muito difícil você ter alguma vantagem, né, seja utilizando análise fundamentalista, seja utilizando análise técnica. Eu discordo disso, né, eu entendo que sim, é possível, okay, fazer bons trades, boas operações de análise técnica, desde que você entenda que a análise técnica é uma ferramenta para você. Não é uma ferramenta de previsão. A análise técnica não é uma ferramenta de previsão. As pessoas confundem muito isso. Né? A análise técnica seria uma ferramenta de previsão. E aí que está toda a crítica, principalmente no meio acadêmico, em cima da análise técnica. Só que a análise técnica não é uma ferramenta de previsão. Nada é uma ferramenta de previsão. A análise técnica para justificar as minhas decisões. Vai ser baseado no rompimento, no teste da média, no IFR, no estocástico, whatever. Então, e eu vejo também que eu aprendi muito contigo nesses anos que eu já te acompanho como aluno e agora como colega, que o grande segredo da tua metodologia é você controlar o risco e trabalhar com contingenciamento das estratégias, ou seja, eu vou ser reativo conforme o que o mercado me mostra que tem de oportunidade. Né? Perfeito. Isso, na minha opinião, tira a pressão. Tira a pressão de você ter que achar o trade perfeito, ideal, que vai andar, né? Ou tem que acertar o que o mercado vai fazer, isso é impossível, né? É muito difícil. Né? Eu acho que na mesma linha vai a análise fundamentalista, né? Com certeza. O que as pessoas confundem muito é que quando o acadêmico ele bota que existe uma limitação de que você vai extrapolar o risco para ganhar mais, ou seja, que você não consegue ganhar
mais que o mercado durante muito tempo, isso começa a ser um problema real mesmo para quem está falando de 250 milhões de dólares para cima. E o público que a gente fala aqui e as pessoas que eu conheço, ninguém tem esse problema. Sim. E quem tiver esse problema É um problema bom. é um problema ótimo. Sim. Então, entender o que o acadêmico está falando quando ele está falando de mercado eficiente é essencial. E a partir do momento que você descarta essa ideia, você consegue entender que você tem que assumir premissas para investir, tanto na análise fundamentalista quanto na análise técnica. Mas aí eu venho com uma pergunta para você, que eu até estava falando com o Roger Moraes, aí, que é nosso colega, também saca muito, tenho muito carinho aí e admiro ele intelectualmente, é que tem pessoas que têm a mentalidade de retorno à média e tem pessoas que acham que o preço ele vai fugir da média e ele vai ganhar uma tendência que vai extrapolar aí. Dá para ganhar dinheiro com as duas maneiras, com os dois mindsets, e como é que o método Vlad ele encara essa história de retorno à média? Perfeito. Creio que sim, é possível utilizar as duas filosofias, né? Eu diria. São filosofias. Eu acredito que você pode, dentro da sua abordagem, criar premissas, né? Criar argumentos para tomar decisão, apostando em trades de momentum, né? Que são trades que se afastam da média, ou em trades contra a tendência, que são teoricamente os trades que você vai apostar um retorno à média ou pelo menos uma diminuição da distância da média. Então, sim, é possível. O método Vlad procura operar essas duas condições, no entanto, na maior parte das vezes, os sinais que a gente captura são trades a favor da tendência, né? A maioria das vezes, obviamente, né? Óbvio que a gente vai tentar operar contra a tendência, mas isso não vai ser tão corriqueiro. E a crítica do meio acadêmico em cima das operações contra a tendência, né, se a gente utilizar a banda, desvio padrão, é que o preço ele não é estacionário, né? Ou seja, o preço ele se move de maneira totalmente aleatória. E uma variável estacionária é aquela que oscila em torno de uma média, né? Então a gente teria que tratar o preço para poder operar de maneira mais, entre aspas, eficiente, né? Um modelo de regressão à média. Eu acho que uma das coisas também que as pessoas fazem uma confusão muito grande é o seguinte: o mercado ele pode ser eficiente em alguns momentos, mas tem outros momentos que ele não é eficiente. E é aí que estão as trader oportunidades. E o investidor ele tem que entender que não operar também é um tipo de operação. Não operar é operar. Eu costumo dizer que é o mais difícil, né? Isso. Porque nem sempre você tem um edge no mercado e nem sempre você tem que fazer alguma coisa. E aí a gente vai sair aí do que eu considero que é o começo, que é a parte técnica, a parte de metodologia, e a gente vai para o que é o grande diferencial. Você tem um emocional resiliente, robusto, e a partir daí você alcançar um nível de consciência ainda mais elevado sobre o mercado, né? Como é que você vê aí a parte mental, tanto para o trader, e eu vou poder depois falar aí como é que o investidor trabalha nisso, né? Perfeito. Olha, a questão mental, eu acredito que ela é a variável explicativa de sucesso, né? E não a estratégia que você utiliza. Eu acho que a questão mental, associada ao bom controle de risco, o indivíduo poderia trabalhar a cara e coroa, na minha opinião, como argumento de tomar decisão. Pra quem não sabe, hoje a gente está aqui fora do escritório gravando aí essa bate-papo, e o Ibov está lá derretendo, menos 2% quando eu saí. E é uma coisa que a gente olha muito, né? Apesar de a gente trabalhar com isso e ter essa tranquilidade, essa serenidade de poder sair de tarde para fazer outras coisas. Não ser escravo do mercado. Não ser escravo do mercado é o que realmente traz a liberdade que as pessoas buscam no mercado. Porque a liberdade não é você fazer aquilo que você quer, a hora que você quiser, mas sim ter paz de espírito para chegar de noite, dormir bem e não ficar bitolado com o mercado. Será que amanhã vai subir? Será que amanhã vai cair? E como é que isso vai me impactar? Quando você chega numa neutralidade em relação a isso, você sim alcança o terceiro estágio, que é o nível de consciência, né? Perfeito. Quando a gente está num nível de consciência elevado, a gente consegue sair, e isso na programação neurolinguística a gente treina muito, que é você sair daquela dinâmica, se ver fora e entender como é que os movimentos estão te afetando, né? Então, eu costumo falar que o melhor controle de risco é o teu sono. Perfeito. Eu não lembro a última vez que eu perdi o sono por causa de bolsa. Não, na verdade lembro sim. E foi aí que eu quebrei a crença limitante que eu tinha sobre os seguidores de tendência. Eu vejo muita gente da análise fundamentalista ter uma mentalidade de retorno à média, porque subiu muito, vai cair, caiu muito, então eu vou comprar porque vai subir. E na verdade, quando eu tomei um grande prejuízo aí em 2015, eu entendi, se eu perdi
agora, quem é que está ganhando para eu estar perdendo? E eu entendi que era o seguidor de tendência, que ele pegou aquilo que estava acontecendo e ele intensificou. A gente chama isso lá no Investidor Inteligente, foi o livro do Benjamin Graham, grande professor aí do Warren Buffett, ele dedica um capítulo inteiro ao que ele chama de Mr. Market. O Mr. Market, ele é um sócio de uma fazenda, e eu não sei como é que a análise técnica ela lida com esse personagem, né? Mas ele assim, ele é dono de 50% do teu negócio e todo dia ele te oferece uma oferta para ele comprar ou vender essa fazenda. Só que ele é bipolar, tem dia que ele está muito eufórico e quer te pagar. E hora está extremamente pessimista. Isso. Como é que a análise técnica trabalha aí e qual é a referência em termos de literatura para os traders? Eu vi que você fez aí uma resenha aí sobre um livro, mas eu não lembro o nome. É o Trading the Zone, do Mark Douglas. Se aplica não só para traders, mas se aplica também para quem opera em bolsa, investe. Então, você quer que eu cite alguns livros, é isso? Claro, claro. Não, perfeito. A literatura básica, assim, que eu entendo como trader, e aí que tá, os livros que eu entendo como interessantes não são de análise técnica, não são de estratégias operacionais. Para mim, 2 livros que o cara já vai dedicar um bom tempo para lê-los e para digeri-los é o Antifrágil, na minha opinião, e o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu entendo que esses livros mostram outra esfera. Só que o cara, para ele se interessar por esse tipo de literatura, ele já tem que estar no outro nível, né? O cara, quando está começando, ele acredita ainda que o que vai explicar sucesso para ele é a estratégia, a forma de operar, e cara, não é isso. Só que a gente demora muito para entender esse tipo de questão. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Dentro da análise fundamentalista, vamos lá, dentro da análise técnica existem diversas formas de operar, diversas estratégias, comprimento, correção, contra-tendência, etc. Dentro da análise de fundamentos também existem esses formatos diferenciados? Sim, existem várias... Ou seja, em outras palavras, é possível eu pegar um balanço de uma empresa, analista de fundamentos achar aquela empresa uma droga e o outro achar uma empresa maravilhosa? Sim, existe até uma polêmica muito grande, porque quando você pega os modelos matemáticos, eles defendem que ter dívida é bom, mas ela tem que ter um equilíbrio para ela não ser disfuncional para o teu balanço, né? Mas eu, como já li muito sobre não somente análise fundamentalista, mas como técnica, já li o Rápido e Devagar, o Antifrágil, e o Nassim Taleb, ele fala que um dos maiores riscos é o risco da ruína. Então eu adoro empresas sem dívida, porque elas têm um risco de ruína muito menor. Isso vai deixar que a dinâmica de preço seja menos importante. Por quê? Porque eu vou trabalhar na disciplina de constantes aportes, processo de acumular patrimônio, e patrimônio, eu acredito, né, é uma coisa que você tem que acumular ao longo do tempo com trabalho mais investimento. Isso aí é um parênteses muito grande que eu ponho também, que o cara que trabalha e investe, além dele ter uma vida mais saudável em relação à mentalidade, ele está aportando sempre dinheiro e se aproveitando dos momentos de queda no mercado, porque ele vê como uma oportunidade para adicionar ainda mais quantidade de papéis de boas empresas, né? Interessante tu falar do Rápido e Devagar aí, se me permite continuar nesse assunto. O Daniel Kahneman, ele fala muito sobre o estresse crônico, e eu vejo as pessoas caírem de joelho justamente porque elas conseguem ter uma reta boa, né? Operar bem 6 meses, 9 meses, mas a gente está trabalhando aqui num jogo que é uma maratona. Então não adianta nada eu operar muito bem durante um ano e ter um burnout e não conseguir mais manter aquela estratégia. Então uma das coisas que eu, voltando ao assunto dos grandes estilos aí da análise fundamentalista, eu gosto das empresas com pouca dívida, porque elas vão me gerar menos estresse crônico, porque eu vou ter que acompanhar ela menos de perto, e ela vai deixar eu ter essa carreira de 50 anos, que é o meu grande plano, né? Eu acho que a minha vitória, ela vai vir lá quando eu tiver 70, 80 anos, como o Barsi, o Warren Buffett e vários dos mega investidores aí. Perfeito. Esses caras só chegaram lá no fundo porque lá no fim, né? Porque eles não faliram, ou seja, eles se preocuparam aí com o que o Taleb chama de risco de ruína, e esses caras, eles têm uma saúde mental que eles conseguem estar sempre tendo insights, pensando de uma maneira saudável sobre o mercado. Não é aquele cara mega preocupado que não consegue parar de pensar nas preocupações. E como é que tu vê essa história aí dos caras que eles têm um bom desempenho durante um curto espaço de tempo, mas eles não conseguem dar uma continuidade naquele trabalho? O método Vlad aí já está com quantos meses? Cara, do jeito que tá, na realidade é um processo de atualização contínuo, né? Mas do jeito que tá, uns 2, 3 anos. 3 anos.
E tu já viu que tem muita gente que opera muito bem durante um período curto no mercado, mas não entende que os ciclos eles são de alta, de baixa e que você tem que estar disposto a estar... Sim, só para responder a tua questão. Eu entendo que a maior parte das pessoas, quando começa a operar e encontra uma forma, uma estratégia específica, acredita que o mercado é sempre daquele jeito. Né? E o cara não está preparado para mudança, né? Não está preparado para a realidade. O mercado está sempre mudando. Então, eu entendo a dica que eu daria para quem está começando, né? Inclusive, e até para quem é mais velho, né? Que está no mercado há um bom tempo, é entender que o mercado está sempre mudando, ter mente aberta para questionar a sua própria abordagem, né? O ponto-chave é que eu não posso ficar toda hora mudando, pipocando, né? Senão eu nunca vou ter consistência. Eu entendo que a consistência não é ganhar dinheiro sempre, né? Porque isso não está na minha mão. O que está na minha mão é repetir um processo. Então a consistência ela vem de fazer sempre a mesma coisa, na minha opinião. E se aquilo que você faz sentido, tem uma expectativa matemática positiva, é só deixar o tempo fazer o seu trabalho. Né? Então muita gente chega no mercado, o cara vai lá, tem a moda do take reading, e o cara vai lá operando com 50 contratos de dólar para ganhar 2 pontinhos. Né? E aí o mercado mudou a frequência do dólar, a volatilidade aumentou e o cara já não consegue se adequar àquela abordagem. Né? E pior, quando o mercado muda, se o cara está muito alavancado, ele quebra, né? Ele quebra. Então, eu diria o seguinte, o mercado muda, não é sempre o mesmo, e essa janela de 6 meses explica exatamente isso, né? O cara entra com uma abordagem, quando o mercado muda, aquela abordagem não está mais acoplada no mercado e ele é expulso naturalmente. Né? E o cara se acomoda também, porque aquela forma que o cara dele está dando certo. Tá dando certo. Muito interessante você falar isso, porque eu vejo, tanto na análise técnica quanto na fundamentalista, que a consistência é um fator muito importante, mas a ambiguidade também existe e o cara que consegue lidar com isso, ele tá de mente aberta, né? Perfeito. E entender que o cérebro ele precisa de coerência. E a gente vê coerência em coisas incoerentes às vezes. A gente cria histórias para usar tranquilidade. Então você entender que o teu método ele precisa ser dinâmico, não é estático, é uma forma de ele elevar a sua consciência. As pessoas falam que o Warren Buffett ele não investia em tecnologia, hoje ele é o maior investidor da Apple. Então você vê que o melhor do mundo, ele também se adaptou aos tempos, mas ele não é um early adopter, como a gente chama, né? Ele vê o que funciona, ele espera entender quais são as dinâmicas, e no caso dele, ele esperou mais de 20 anos para tomar essa atitude. Ele errou primeiro com a IBM, mas agora ele parece que ele está certo, né? Mas ele mostrou durante a carreira dele, mais de 60 anos, que ele conseguiu evoluir, se adaptar aos novos tempos, a novas metodologias, porque antes ele trabalhava com um método fundamentalista quantitativo, depois ele evoluiu para o qualitativo e chegou agora, a partir do ano 2000, a operar derivativos, que ele falou uma época que era muito ruim. Então, você lidar com essa capacidade de evoluir, mas ser consistente, é uma coisa que você precisa trabalhar muito na tua mente. Aí que tá o desafio, né? Sim. Cara, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? É um assunto que a gente é apaixonado, ainda mais filosofar sobre o mercado, é algo que eu tenho extremo prazer, inclusive. Mas se a gente ficar fazendo isso aqui, você não vai aguentar ficar ouvindo a gente falar todo esse tempo. Então, eu vou deixar engatilhado aqui para um próximo vídeo, a gente retomar isso aqui. A gente pode fazer periodicamente um bate-papo assim, né? Até para que a galera vá nos conhecendo aos pouquinhos, vá te conhecendo a tua abordagem também. Né? E achei isso aí. Pessoal, por hora é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo. Muito obrigado. Ulisses, se quiser deixar uma mensagem para a galera. Cara, gente, eu gosto de repetir isso com exaustão até. Quanto mais a gente estudar, mais a gente evoluir no mercado, a gente vai ver que é só o começo. Quero agradecer também o pessoal aqui do Quero Café, que abriu aqui a casa deles pra gente, o pessoal muito aí caloroso de Porto Alegre. Isso, a gente está em Porto Alegre. E essa é uma das coisas que eu ganhei no mercado, que foi a amizade de pessoas de outros lugares do Brasil e ver o quanto que esse país é diverso, quanta gente inteligente tem por aí, que a gente só acha que é um nome ali no computador, mas quando a gente vê o calor humano dessas pessoas, agradecer pela tua amizade. Pô, com certeza o nosso relacionamento aí foi um presente aí que eu tive na minha vida. Legal. E você me ensina muito, eu espero aí voltar pra gente falar mais, porque eu sou apaixonado pela bolsa. Esse rodízio aqui ele é quase que automático. Ah, bom, achei que ele ia dizer que é apaixonado por mim. Tô brincando. Não, tá tranquilo. Então tá, cara, obrigado. Obrigadão, Fábio. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, galera. galera. Like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.